Olá, amigos e irmãos, Shalom Adonai a todos. Trouxe aqui uma pergunta intrigante, né, que uma pessoa fez para mim, como provar que Deus existe. Então a gente colocou a pergunta aqui em cima, Deus existe? Eu separei alguns tópicos, né, para que a gente possa analisar e pensar sobre esse assunto, né, à luz divina de Deus. Porque pela compreensão do homem, né, é muito difícil a gente entender que Deus existe. Né? Uma das explicações você sente o vento, mas você não vê o vento. Então, para nós sabermos que Deus existe, nós precisamos sentir Deus. Mas eu separei alguns tópicos aqui para a gente analisar, né, que a gente vai tentar explicar isso aí em alguns minutos. Isso daria até um podcast de 1h30, 2 horas, mas humildemente eu vou tentar explicar, né, se Deus existe ou não existe. Né? E separei alguns tópicos. O primeiro diz assim: se algo existe é porque foi criado, e se foi criado é porque existe um Criador. Imagine você uma cadeira, né? Alguém cortou aquela madeira, alguém criou o design da cadeira, né? Formou-se ali um objeto chamado cadeira, né? Então teve um criador daquele objeto. Assim como o mundo também foi criado, né? As pessoas dizem que teve um Big Bang, que teve uma explosão na criação do universo, mas quem, né, fez com que aquele Big Bang explodisse, houvesse a explosão? Ou seja, toda vez que nós tentarmos explicar a matéria, nós vamos analisar que através da matéria teve algo que criou aquela matéria, né? Mas, assim, a criação do mundo é uma criação material, né? E Deus é espiritual. Então, tratamos dos dois lados, lado espiritual e material. Então, pela matéria, pela criação do mundo, criação dos átomos, criação das coisas, né, nós podemos analisar que houve um Criador. Alguém criou tudo isso para que pudesse existir, amém? O outro tópico que eu quero deixar aqui é: Deus criou o homem e colocou dentro dele a ideia de sua existência. Mas como é isso, pastor? Ou seja, Deus cria Adão e Eva, né, e coloca dentro da humanidade, né, a ciência de sua existência, ou seja, a ideia de sua existência. Então, assim, por mais que os filhos de Adão e Eva, né, se afastaram dele, né, de Adão e Eva, e por mais que o tempo, né, fizesse com que as histórias sobre Deus, né, fossem esquecidas, né, que nós colocarmos o dilúvio, após o dilúvio, né, Noé e seus filhos populacionando, né, o mundo novamente, né, a gente sabe que as histórias elas vão se perdendo. Então criou-se vários povos. E esses povos chegou um tempo que um povo não conhecia o outro povo. Mas que a gente vê historicamente, cada povo desse criou um Deus para si. Então Deus fez o ser humano com a necessidade, né, de ter um Deus para si. Né? E se perdendo a história do verdadeiro Deus, né, o homem criou vários deuses para si, né, segundo a revelação divina. Mas que revelação é essa, pastor? Né? Razão humana e revelação. Amém? Então, assim, algo sobrenatural que nós temos contato nos faz ver que tem uma criatura sobrenatural, né, que rege esse mundo e que nos deu vida. Né? Nós temos um fôlego de vida dentro de nós, e quando nós morremos, esse fôlego de vida ele sai de nós. Né? Então, a matéria humana ela precisa de algo que dê ligação elétrica dentro dela, né, que faça com que o corpo entre em movimento. E após esse falecimento, essa ligação elétrica, esse que nós chamamos de espírito, né, ele volta para Deus. Então esse espírito nos faz uma ligação direta para com o ser superior que nós chamamos de Deus. Né? E a necessidade, esse contato da revelação de Deus para conosco, né, faz com que durante as décadas os pequenos povos, né, separados no mundo, criassem para si deuses. Então vamos colocar aqui mais ou menos, estou tentando ser rápido, tá, irmãos, para não alongar muito. Então vamos colocar aqui o povo indígena, né? Teve um contato de revelação espiritual. Então ele naquele momento que ele teve aquele contato de revelação espiritual, ele começa a dizer que ele adora o Deus Sol, o outro adora o Deus Lua, o outro adora o Deus Mar, o Deus Rio, o Deus Natureza.
e assim foram dados nomes a Deus, né, que é um só Criador, né, que se revela para nós, mostrando que existe um ser superior e que nós somos ligados a ele. Então, assim, se nós tivéssemos, né, como o povo hebreu, né, que teve um contato ali, que tem mais revelação com Deus Altíssimo, né, mas os outros povos, né, não tinham esse contato com os hebreus para serem instruídos dessa forma. Então, assim, se eles não tinham contato com aquele povo que, né, é escolhido por Deus, como é que eles iam saber que existia um Deus? Por que eles criaram um Deus para si, né? Então a gente analisa dessa forma de que o homem ele tem a necessidade de adorar a um Deus, amém? E durante a revelação, durante os milênios aí passados de história, né, o homem que adorava a um Deus que ele não conhecia, né, passa a adorar um Deus que ele conhece, né, que é um Deus único. Então, outra coisa também que nós podemos revelar é a crença universal politeísta, ou seja, toda a crença politeísta, ou seja, que tem vários deuses, né, como era na Grécia, era em Roma, cultura africana e tudo mais, né, toda religião que tem vários deuses, esses vários deuses eles se prostram a um único Deus, eles recebem orientação de um único Deus, segundo, né, a crença dessas religiões. Então a gente pode analisar, né, que mesmo numa religião politeísta, né, numa crença politeísta, né, tem um ser superior aos outros deuses, né, que regem e que faz as leis para que esses deuses, né, possam estar debaixo deles. Então, assim, podemos analisar que existe um ser superior acima de outros seres, né, acima de nós. Então, existe um ser superior, criador, né, que tem uma ligação conosco através do Espírito, através da criação, né, que ele fez em nós, que é o ser humano. Amém? Outra também é as obras da natureza. É impossível, né, a natureza por si só ter sido criada. Né? A gente coloca ali uma semente, né? A gente coloca uma semente numa terra e aquilo ali germina, mas quem criou a semente? Da onde veio a semente? Né? Como se criou várias formas, né, nessa natureza, vários animais. Né? Alguém criou isso, um ser superior ao qual nós chamamos de Deus, né? E temos contato direto com ele. Amém, irmãos? E também nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, ela é um livro, né, contendo vários livros, ao qual nos bota sobre geografia, história, né, e tudo mais, né, arquitetura, né, tudo é contido ali na Bíblia, né, segundo a luz de Deus para a humanidade. Então que a gente venha ter contato com Deus através da leitura da palavra de Deus, tá? Se você ainda tem essa dúvida de que Deus existe, né, busca a palavra de Deus, né, busca entendimento ali, porque vários filósofos tentaram estudar sobre Deus e se renderam a Deus, a esse Deus Altíssimo que nos criou e nos alimenta a cada dia. Amém? É muito bom ter esse contato com Deus. E eu vi uma interpretação, né, digamos assim, né, de lembrando que é uma historiazinha, né? Um aluno perguntando para o professor, né? Acho que alguns dos irmãos aí já ouviram isso, né, de como provar que Deus existe. E o professor chamou aquele aluno até a frente, descascou uma laranja, né, e começou a comer da laranja, né, e aquele aluno perguntou: mas o senhor está comendo a laranja, em vez de me responder? E o professor perguntou: que gosto tem essa laranja? E aí o aluno: não sei, né? Quem está provando da laranja é o Senhor. Então, Deus é assim, né? Nós só vamos conhecer, saber como é se nós provarmos. Então, entra no teu íntimo com Deus para que você possa, né, ter um contato direto com o seu Criador e que Ele te dará respostas muito melhores do que essa que eu dei, te dará explicações através do Espírito dele para a sua vida muito melhores do que essa que eu dei. Amém? E eu só sei que depois que eu conheci esse Criador, a minha vida mudou, amém? E a sua vida também pode mudar.
Então busca ao Deus que te criou, né? Coloque seus problemas diante dele, as suas dúvidas diante dele, e através da palavra dele, através da presença dele, que já vive em ti, porque ele é o seu Criador, ele te responderá por tudo. Amém? Shalom Adonai a todos.